Acho que eu vou começar fazendo uma introduçãozinha então, enquanto o pessoal conecta. Pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Quem puder dar um ok aí no chat se estão conseguindo nos ouvir e ver bem as telas aí. A gente vai começar mais um webinar. Para quem não me conhece, eu sou o Caio, do Departamento de Inovação e Tecnologia aqui da Câmara, trabalho junto com o Bruno. Hoje, infelizmente, ele não pôde estar aqui com a gente, então estou substituindo ele aqui nessa conversa com o Rawlinson. Essa série de webinars também, para quem não conhece, a gente faz desde o ano passado, é uma forma de a gente se manter mais próximo, né, dos nossos associados para trazer conteúdos relevantes de transformação digital. E a gente chama de pílulas, né, do conhecimento de transformação digital, porque a gente faz nesse esquema de webinars mensais. Agora, na pandemia, está sendo uma boa alternativa, né, para a gente manter essa proximidade. Então, a gente tem tentado fazer semanalmente aí um papo como esse, com algum convidado especial, sobre um tema da transformação digital, para trazer para vocês temas mais práticos, né, com algum especialista no tema. Então, hoje nós estamos aqui com o Rawlinson Terrabuio, que é filósofo, administrador de empresas e cofundador e CEO da Binóculos Realidade Estendida. E vamos conversar com ele aí hoje nesses próximos 45 minutos. E só para deixar avisado também, pessoal, esse webinar, ele fica gravado e a gente disponibiliza no nosso canal do YouTube, onde tem todos os webinars dessa série, a gente sempre coloca lá, a gente tem criado quase que uma biblioteca de conhecimento sobre transformação digital, então vocês podem acessar por lá para ver, rever os passados também e acompanhar as nossas redes sociais, o site da Câmara para os próximos. Então, Raul, por favor, se apresente, seja bem-vindo. Muito obrigado, Caio. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês, falando sobre realidade estendida, um tema que a gente já vem estudando há vários anos. Eu vou contextualizar um pouco o que é realidade estendida, o que são as experiências imersivas, para a gente chegar aqui nos casos práticos, né, nas experiências. Então, nós estamos entrando numa nova era da computação, né, que alguns chamam de computação espacial, porque faz com que os recursos de tecnologia, de informática, eles passem a sair das telas. Então, a computação espacial ela vai fazer com que diversos recursos nós possamos acessar a partir de dispositivos que estão em desenvolvimento, chamados wearables, né, que são os vestíveis, ou mais conhecido como óculos, né, como headsets. E então tem um movimento aí de uma indústria muito forte de hardware, trabalhando nos dispositivos que vão permear aí o futuro dessa nova onda da computação. Vai haver um movimento frenético em torno do desenvolvimento de software, porque essa nova mídia, esse novo formato exige novos softwares e novas formas de user experience do usuário e conteúdo. Então, como a gente pode ver, ela engloba vários campos aí da ciência, da computação e da economia criativa. Então, é uma interdisciplinaridade muito grande nesse campo. A gente faz um paralelo sempre com relação à computação móvel, né, os smartphones. Então, quando nós olhamos no início lá, né, da telefonia móvel, que é uma tecnologia que foi desenvolvida no âmbito militar há algumas décadas, e depois ela passou a entrar no nosso cotidiano, na nossa vida, para facilitar as comunicações, nós tínhamos lá um grande dispositivo, pesado, com uma bateria que durava pouco, uma tela de fósforo verde que só fazia ligações. Isso começou a evoluir, passou a diminuir de tamanho, a aumentar a capacidade, transmitir dados, e agora hoje a gente tem um supercomputador nas nossas mãos que começa a nos dar um potencial de acesso à informação e de troca muito grande, e também é uma ferramenta que nos ajuda em tudo,
na nossa vida, nas relações sociais, no trabalho, são diversos os usos. E aí nós temos a computação aplicada de várias formas, né? Nós temos lá o PC, que a gente ainda usa esse padrão nos nossos escritórios, algumas profissões provavelmente vão entrar na nova era da computação espacial, modificando um pouco esse formato, por exemplo, engenheiros e arquitetos que usam computação pesada em projetos, vão começar a usar a computação espacial para trabalhar esses projetos com softwares muito mais em linguagem natural. Então, é uma revolução que está acontecendo em vários campos da engenharia, da computação, e essa revolução ela está sendo capitaneada pelas grandes players do mercado de tecnologia. Então, os fabricantes de processadores, né, a Qualcomm, a AMD, Intel, Nvidia, são os grandes players aí de processadores, estão trabalhando para ver quem vai ter o melhor processador, que consome menos energia e que vai dotar esses dispositivos que nós passaremos a utilizar. Outras companhias, até Facebook, Oculus, você tem a Microsoft, elas já estão trabalhando nos dispositivos para a experiência do usuário. Então, você vê que tem grandes empresas se movimentando. A Apple provavelmente vem com alguma coisa agora em 2021, porque contratou muitas pessoas da área, né? Então, há um sinal aí de que eles estão desenvolvendo muitas coisas em realidade aumentada e realidade virtual para chegar para o mercado com uma solução padrão Apple, né? Um ecossistema fechado. Então, tem um movimento muito forte nessa área, de grandes empresas, de grandes indústrias, e a gente só está no início dessa revolução. A computação espacial, ela não alguns confundem, né? Chamam realidade virtual, será que não é uma moda? Será que não é igual ao 3D, a TV 3D, que não pegou? Então, não é nada disso, né? Não se comparam essas tecnologias, porque realidade virtual tem o seu propósito, que é realmente teletransportar você para um outro lugar. Então, da onde você está, de uma sala de escritório, de uma indústria, aonde você está, você agora coloca um óculos de realidade virtual e você é teletransportado para um outro lugar. Esse é o conceito para que você possa entender, compreender e acessar mais informações de uma forma mais natural. Então, o fato de eu estar aqui em Curitiba, numa sala de reunião de escritório, colocando um óculos de realidade virtual, posso viajar se for uma aula de história, para o Egito e ficar aos pés das pirâmides e enxergar ela de tamanho real e olhar a cidade do Cairo atrás. Enfim, posso visitar a estação espacial e entender como ela é, que tamanho, assim, com muito mais informação, com muito mais verdade também, porque agora você acessa isso sem os filtros que a gente tem naturais aí. A informação ela sempre chega para nós modificada, maquiada. Agora não, agora você consegue acessar muito mais realidades através dessas tecnologias. A realidade aumentada já não, ela não te tira do lugar onde você está, ela sobrepõe sobre a realidade camadas de computação. Então, isso significa que você agora, em vez de olhar e enxergar na tela do teu smartphone um mapa, você começa a ver num visor que está num wearable, num óculos. Então, assim, você não vai mais ter o problema de ergonomia, de ter que ficar abaixado olhando para uma tela, ou desviar a tua atenção do entorno para que você possa acessar uma informação no celular. Você retorna a uma posição onde você agora tem uma capacidade maior de observação, atenção e com informações chegando de forma mais natural. E que tipo de informação que você recebe, né? Além do mapa, além de saber que você, através, né, de uma rede interconectada, você vai poder descobrir pessoas ao teu redor, você pode, por exemplo, habilitar o modo descoberta e saber que tem pessoas que você conhece, que são da tua rede, que estão próximas a você no lugar onde você estiver. Então, isso modifica as trocas, as relações. Você vai poder olhar para um edifício comercial e saber quais empresas estão lá, né? E até a cotação das ações na bolsa dessas empresas, porque toda essa informação que está na nuvem, agora você acessa através desses dispositivos. E aí tem a questão da infraestrutura,
que ela vai fazer, ela vai ser a principal responsável por essas trocas rápidas de informação. Então, a gente está vendo a revolução do 5G chegando, e aí já tem empresas de tecnologia falando do 6G, né? A gente nem implementou ainda 5G no mundo, a gente já está falando e já está vendo um desenvolvimento em torno de 6G. O que acontece aí? Você vai permitir trocas cada vez maiores de dados e informação. Então, um vídeo que antes você demorava 20 minutos para baixar, você vai fazer isso em segundos. Então, isso muda tudo, porque essa questão de diminuir a latência, né, que é o tempo de troca de informação, vai fazer com que a gente tenha experiências diversas, né, ao nosso redor, que são experiências que vão permear a nossa vida e tudo que a gente fizer. E no trabalho, que acho que é o foco nosso aqui, é olhar isso sob um viés das profissões, das empresas, como as empresas estão se apropriando disso, esse é o primeiro lugar onde essas coisas estão chegando, porque isso já está acontecendo no âmbito das indústrias e das empresas. Nós temos já grandes empresas investindo nessas tecnologias para que possam beneficiar a sua força de trabalho e principalmente com foco, aumentar a produtividade. Através do quê? Acesso a mais informação, melhoria da performance, educação, treinamento. Então, assim, são diversos os cases que estão em desenvolvimento no mundo, usando já realidade estendida, computação espacial, para resolver problemas, para resolver dores que nós temos no nosso dia a dia. Então, já discorrendo, indo para esse assunto, né, para que a gente foque nessas experiências, aí eu vou trazer alguns cases que estão em desenvolvimento no mundo. Caio, a hora que se você quiser fazer qualquer intervenção, por favor, fique à vontade. Beleza, tudo bem. Não, pode ir seguindo sim, por favor, Alisson. Ok. Então, como eu falei, são diversos os setores e praticamente todas as áreas e setores e indústrias vão se beneficiar dessa tecnologia. Muitas das coisas que nós fazemos hoje com smartphones, tablets e PC, nós passaremos a fazer com wearables. E aí tem diferenças de tecnologias, né? A realidade virtual, você precisa eliminar qualquer foco de atenção externa e colocar a pessoa num outro mundo. Então, ela é utilizada principalmente em treinamentos, onde você quer colocar a pessoa diante de uma prática que ela só é executada num determinado sítio, local, e isso demandaria um deslocamento, né? Então, um dos principais motores do crescimento da realidade virtual em treinamentos é que ela elimina distâncias. Então, vou pegar um case na área de varejo, o Walmart, nos Estados Unidos, está treinando hoje cerca de 1,5 milhão de profissionais nos Estados Unidos, em quase 5 mil hipermercados, né, com cerca de 20 mil óculos de realidade virtual. Então, se você fizer uma conta, você vai ter, em média, 4 dispositivos num hipermercado que está entregando treinamento para cerca de 30, 50 profissionais que trabalham naquele local. Então, cada um tem um treinamento voltado à sua função. Então, o cara de estoque, o caixa, o gestor, cada profissional que está ali tem o seu treinamento e quando ele coloca um headset, vai ter um visor numérico, ele vai digitar o ID funcional dele, o equipamento, o software vai entender quem é a pessoa, então vai lá, é o João que está lá, ele vai acessar o treinamento dele, relacionado à função dele, ele vai visualizar esse treinamento, e ele vai ser avaliado também. Então, você vai gerar ali questões, né, e até exercícios para que ele responda e você possa ter qual é o nível, né, de absorção que ele teve daquele treinamento. E essa informação vai para um gestor que pode estar em qualquer lugar do mundo. Então, esse tipo de tecnologia, ela já está em uso, já está escalável e já está viável. E quanto mais escalável for, mais viável é, porque você vai eliminar os deslocamentos, né, de profissionais indo até um centro de treinamento e também de profissionais que dão treinamento se deslocarem até os locais. Então, a economia de recursos aí é muito grande. E você virtualiza o quê? Você virtualiza pessoas, né? Eu posso gravar
um profissional ótimo em determinada área e ele vai estar ali na sua frente, em realidade virtual, falando para você, explicando como você faz melhor aquele processo. E aí com uma vantagem incrível também, porque quando você está com óculos de realidade virtual, e isso tem estudos da Saga Universe do Japão, a PwC lançou agora quase 2 meses, um estudo sobre soft skills também, você reduz o tempo de treinamento. Então, esse estudo da PwC mostrou que você reduz o tempo de treinamento em 4 vezes. Né? A gente tem dados aqui no Brasil, com a Binóculos, reduzindo o tempo de treinamento em até 16 vezes. Depende do que você está fazendo, você consegue diminuir o tempo de treinamento. Por quê? Porque você não vai mais fazer a pessoa imaginar e ver, olha, um vídeo e leia esse material e entenda como é esse processo. Não, ela está lá vendo o que está acontecendo e como deve ser feito. Então, a informação, ela chega de forma mais direta, mais íntegra, mais completa, para que essa pessoa possa entender melhor. E a grande vantagem é que você está com foco, atenção e concentração total naquela atividade. E aí, sem desvios de atenção, o teu cérebro faz com que essa informação você capte ela com mais propriedade, você vai ter uma capacidade de memória muito mais ampliada. A Saga Universe do Japão fez estudos com medição de eletroencefalograma em pessoas numa sala de aula tradicional, em estado normal de atenção, numa sala de aula tradicional, que pode ser um EAD, numa sala de treinamento, e com realidade virtual. E mostrou que elevou em 6 vezes a capacidade de atenção e retenção da informação em relacionado a uma sala de aula tradicional. Então, assim, existem dados já completos de estudos empíricos, de práticas aplicadas, de empresas escalando, né? Esses são alguns exemplos, mas quando a gente pega o Walmart trabalhando com hard skills e algumas soft skills, a gente vê que isso é aplicado a tudo. Eu posso dar um treinamento de segurança do trabalho, a gente fez aqui no Brasil, para hidrovias, por exemplo, um caso de treinamento de marinheiros para atracamento de balsa, embarcações. E esse caso é bem interessante, porque ali o risco de manobra, a manobra ela tem um risco de vida, né, para esse marinheiro. Pode ter um problema de segurança e ali a manobra é muito importante ele entender. E só que tinha um problema, porque você tem marinheiros brasileiros, eles trabalham na fronteira, né, no Rio Paraguai. Então, tem marinheiros que falam português, tem marinheiros que falam espanhol. Então, o que acontece? Acontecia de fato, você tinha ali ordens que não estavam bem entendidas e isso gerava acidentes. Então, para que as pessoas pudessem compreender melhor e entender melhor esse processo, foi feito todo um trabalho de capturar essas imagens desse processo, né, em 360 graus, colocar computação gráfica, colocar profissionais falando ali, uma locução, uma narração, toda a informação necessária para que eles entendessem como tinha que fazer de fato essa manobra. E agora, com segurança, de dentro do local onde ele trabalha, até fora da embarcação, ele consegue entender e compreender esse processo para daí ir lá e fazer de forma ótima. Vai ser um exemplo. Em realidade aumentada, a gente tem um caso da Airbus de montagem em cabine aviônica. Então, o engenheiro que fazia essa montagem, ele recorria sempre a um manual para ver se a conexão que ele estava fazendo estava correta. Então, a dúvida dele é assim, ele não podia errar, porque se ele errasse, significava desmontar toda uma cabine para tentar encontrar o problema e isso demandaria um investimento muito maior do que a própria montagem dessa cabine. Então, o custo disso é elevadíssimo. Eles usando realidade aumentada, agora ele tem uma visão espacial de todos os componentes sobrepostos digitalmente, espacialmente no local onde ele tem que colocar, e ele não precisa mais recorrer a um manual e o computador está dizendo para ele exatamente qual é o passo a passo do que ele tem que fazer. Então, assim, ele assistido por computação espacial e realidade aumentada, eles diminuíram o tempo de montagem de cabine aviônica em 6 vezes. Nós estamos falando assim, não é de uma melhoria de 20%, 30%, nós estamos falando em 600% de melhoria de produtividade. Então, a capacidade que você vai ter, né, do uso desses recursos para auxiliar o profissional
Agora, no Reino Unido, hospitais, isso até foi noticiado na grande imprensa, que hospitais estavam usando óculos de realidade aumentada, então o enfermeiro entrava na sala contaminada com os pacientes de Covid para poder mostrar para o médico ou para o superior do hospital, porque ele pudesse entrar virtualmente lá e entendesse a real situação e tivesse menos riscos. Porque aquele profissional liderava uma equipe, então perder aquele profissional contaminado seria uma grande perda, né, para esse hospital. O enfermeiro ser contaminado, lógico que é uma grande perda, mas o fato é que ele não conduzia uma equipe. Então, assim, para preservar esse profissional, para evitar que ele contaminasse, foi usado a realidade aumentada, realidade mista, onde o profissional enfermeiro é que ia, adentrava, né, o CTI, fazia contato com os pacientes, gerava imagem em tempo real e comunicação entre o paciente e esse médico, né, esse superior que estava fora desse ambiente de contaminação, e eles podiam fazer trocas ali, e isso, imagine o potencial disso para a telemedicina, né? Eu imagino cenários onde nós vamos ter esse profissional que dá assistência básica de saúde, hoje nos postos, né, do SUS, eles visitam as pessoas em casa. Eles vão até as casas, porque tem idosos que não podem se locomover, principalmente uma pessoa que está acamada, eles vão lá fazer um atendimento. Só que esse profissional nem é médico. Ele nem enfermeiro, às vezes. Ele é um assistente que vai lá verificar como é que está a situação. Então, que tipo de informação ele consegue gerar hoje? Ele preenche um formulário, ele começa a gerar dados, vê a pressão, ele faz o básico. Então, ele gera muito pouca informação sobre aquele paciente. Imagine agora ele dotado de um dispositivo, um wearable de realidade aumentada ou mista, onde ele chega na casa da pessoa e ele consegue, enxergando uma situação ali atípica, se conectar com um profissional médico no posto ou num hospital, para que esse profissional possa enxergar e obter informações e ter uma tomada de decisão melhor ali sobre aquela situação. Então, isso é telemedicina, teleassistência, né? E aí, a gente, falando em medicina, a gente vai para teleassistência remota. Eu estou com um engenheiro em campo, eletricista, trabalhando numa manutenção de uma subestação, e essa subestação, ela apresentou um problema e esse profissional não tem o conhecimento para resolver, só o fabricante dessa turbina que poderia, ele está na Alemanha. Então, agora eu posso, em vez de fazer esse cara se deslocar da Alemanha para o Brasil, entender o problema e perder todo esse tempo com todo o parque, né, parado, você com perdas operacionais, enfim, e até perdas milionárias, e o próprio deslocamento, o custo disso, agora você pode estabelecer, gerar imagens com extrema qualidade, em 4K, desse equipamento, do problema. Esse cara está instruindo esse outro profissional na ponta, o que ele tem que fazer, entendendo qual é o problema, ajudando ele a resolver. No momento que ele faz isso, ele está ensinando aquele profissional. E se esse profissional tiver 2 ou 3 vezes esse mesmo problema, na 4ª vez ele não vai mais recorrer a esse engenheiro, porque ele já aprendeu. Então, isso é transferência de conhecimento. Esse é o grande potencial, né, dessas tecnologias, né? E que a gente, por isso que quando a gente fala em computação espacial, realidade estendida, realidade mista, a gente já não está mais falando só de tecnologia ou ferramentas. Nós estamos principalmente falando de novas linguagens de comunicação, né? Porque como que o ser humano ele desenvolve as suas linguagens, né? A fala, as trocas, e agora a gente tem outros recursos para desenvolver uma linguagem visual mais efetiva. Eu consigo transmitir imagens, vídeos, símbolos, diagramas, e fazer essas trocas, né? Agora com muito mais qualidade. Antes eu não conseguia, eu era dependente de outros recursos. Agora isso vai ser acessível de uma forma mais rápida, mais otimizada, para que as pessoas possam desenvolver melhor as suas atividades. E aí, tem muitas dúvidas, né? Mas quando que vai acontecer isso? Isso não é para agora, para daqui 20 anos, 30 anos, não. Sim, isso que eu ia falar. Qual que é a sua perspectiva do agora, daqui em frente, os próximos anos? Isso está acontecendo. Como eu falei, já tem empresas utilizando isso para resolver suas dores e seus problemas. Então, está em pleno desenvolvimento. O que está acontecendo em termos de tecnologia, né? O hardware,
Então, pegando novamente aquela imagem do smartphone que a gente tinha, pesadão lá, o telefone celular, né, com pesado, grande, com a bateria, o pessoal usava como símbolo de status, pendurava na cintura e pendia para o lado porque era muito pesado. E hoje se transformou num supercomputador. Então, nós estamos na primeira e segunda geração desses dispositivos wearables, que já são muito bons, eles já são, já tem uma experiência do usuário ótima e tal, mas ele vai ficar melhor ainda, ele vai diminuir de tamanho, vai diminuir o peso, vai aumentar a vida útil da bateria, então você vai conseguir, e essa evolução ela vai ser mais rápida do que foram com os smartphones. Então, se a gente levou 15 anos para sair do tijolão e chegar num supercomputador nas nossas mãos, nós vamos levar 10 para chegar nos wearables que eu estou falando, ou menos ainda. Mas esses 10, e que tipo de wearable? Vamos pegar essa imagem desse óculos. Então, é provável que em 10 anos nós tenhamos dispositivos que sejam parecidos com esse meu óculos, e que a eletrônica toda está miniaturizada, toda embarcada aqui, que eu tenha sensores, câmeras, e ele possa fazer as duas coisas. Ele possa ter uma tecnologia de lentes que fique fosca, né, que tire toda a luminosidade externa para eu ter realidade virtual, e translúcido em até 95% para que eu possa ter realidade aumentada. Tudo no mesmo dispositivo e tudo integrado. Então, essa é a visão de futuro. A visão da Rollinson é da Qualcomm, líder mundial em tecnologia mobile, das grandes empresas de tecnologia. É nossa também, a gente acompanha isso, acompanha o roadmap de desenvolvimento de tecnologia. E o que vai estar embarcado aqui? Então, você vai ter soluções, né, dentro da memória do dispositivo. Você vai ter soluções offline, muito pouco, porque quando a gente melhorar a infraestrutura e a gente tiver, de fato, uma internet, né, que cubra todo o planeta e tem alta velocidade, e isso está acontecendo também, né, a gente está com uma evolução dessa infraestrutura, e isso vai acontecer muito rapidamente também agora, a partir desses movimentos. Já tem países aí que, né, você vai olhar, Singapura já tem uma infraestrutura fantástica. A China está investindo muito na infraestrutura das smart cities e já está possibilitando, né, você ter experiências práticas, a aplicação disso acontecendo, né, sensores, IoT, câmeras por todos os lugares, enfim, toda essa interconexão está acontecendo, e a gente, no horizonte de 10 anos, isso vai ser comum. A gente vai estar usando isso no nosso dia a dia com muito mais naturalidade. Porque aí é que o objetivo sempre da computação foi chegar à linguagem natural do ser humano, né? Que a gente pudesse, através de... Nós vamos ter câmeras que vão permitir com que nós façamos gestos e dê comandos, né? Aonde? No ar, mas em painéis que nós estaremos visualizando através do nosso dispositivo. Então, a gente está falando de que realidade estendida, ela impacta nos nossos sentidos. Então, o primeiro mais direto que enxergamos é a visão. Então, você coloca um óculos e você recebe informação adicional em realidade aumentada ou outro mundo em realidade virtual. Áudio. Então, você está com um fone, você agora está imerso com áudio e com visão. E o tato? E o paladar e o olfato? São sentidos que vão ser também trabalhados com essa realidade estendida. Primeiro, o tato, porque a gente já está chegando no mercado luvas que se conectam com esses dispositivos e que te dão a sensação tátil quando você pega um objeto virtual. Daqui a pouco ela vai te dar a sensação de peso também. Então, todas essas características, né, que nós temos físicas, elas vão estar sendo misturadas, e aí a gente está falando de realidade mista já. A gente já está entrando num outro campo que você, com sensores, né, com roupas, com force feedback, vão te dar vão trabalhar os outros sentidos para que você tenha uma imersão maior ainda e uma compreensão melhor ainda, né? Alguns talvez tenham tido a oportunidade já de ir na Disney e tem uma experiência do Homem-Aranha em realidade virtual, que você está imerso naquele... E daí, de repente, você começa a sentir na tua perna
algumas sensações táteis, assim, parece que está subindo alguma coisa, quando você vê, você está cheio de aranha subindo em você, mas aquilo ali são jatos de ar comprimido. Né? Então, é uma ilusão, você está vendo em realidade virtual aranhas, mas na verdade são jatos de ar comprimido que são trabalhados por computador, que estão te dando a ilusão de que alguma coisa está subindo, e quando você olha, a tua visão vê aranhas, e aí o teu cérebro fala, poxa, são aranhas. E aí essa ilusão, que é a realidade virtual, né? Ela te permite viajar para o passado, trabalhar no presente todas as características, né, do que você precisa aprender sobre um processo e imaginar o futuro. Então, nós fizemos um projeto aqui para um evento ano passado de Curitiba, da cidade de Curitiba, que era a Smart City Curitiba, e nós projetamos em realidade virtual a realidade aumentada. Que louco, né? É um mundo dentro de outro mundo. Então, qual era a experiência? Nós projetamos o futuro, a vida no futuro em Curitiba. Então, você estava na tua casa, você acordava de manhã num despertar no futuro, isso, sim, dentro de um óculos de realidade virtual. E você estava lá na tua casa e você via um óculos na tua mesa, que era um óculos de realidade aumentada. E aí você pegava ele com sensor de gesto, colocava. Agora você, em realidade virtual, enxergava como é a realidade aumentada. Então você tinha ali uma série de informações na tua casa, a tela da TV, aí você saía fora, chegou uma encomenda, vem um drone te entregar, você troca a bateria dele, tudo que precisa ser feito. Enfim, tem todo um contexto de imaginar a cidade do futuro projetando isso agora visualmente, né? Você já não mais conta histórias, né? Eu estou aqui falando e vocês estão imaginando cada um do seu jeito. E a gente fez isso de propósito mesmo. Eu não trouxe nenhum vídeo, nenhuma informação, para que vocês entenderem e possam compreender que cada um vai imaginar isso de um jeito. Agora, se você colocar a realidade virtual e colocar para todo mundo vai entender aquilo que você quer passar e quer transmitir. Então, esse é um dos potenciais de educação e de treinamento, porque você consegue passar a mesma mensagem para todo mundo. Nenhum teve menos ou teve mais, porque alguém distorceu aquela informação, ou distorceu a verdade, ou ensinou de uma forma pobre. Todo mundo está recebendo a mesma informação. Então, aí você, sim, consegue desenvolver o pleno potencial das pessoas, porque você vai ver aquilo que a pessoa tem dificuldade, por que ela tem dificuldade. Então, você vai entender o que está por trás daquelas dificuldades para poder trabalhar elas e ajudar ela a melhorar, a desenvolver o seu pleno potencial. Então, para nós, assim, é fascinante, é um mundo fascinante. Eu sou filósofo, eu sou apaixonado por educação e a gente sempre, né, tem... Acho que alguns conhecem o mito da caverna de Platão. Então, o objetivo maior nosso é compreender a nossa realidade objetiva, buscar a verdade acima de tudo. Então, isso é fantástico em termos de educação, né? E educação está em tudo. Então, quando a gente fala assim, educação, a gente sempre remete a nossa mente para a sala de aula. Mas essa é a educação formal das crianças, dos adolescentes e tal. Mas a gente... Nesse mundo que a gente está hoje, que é o mundo VUCA, né, que tem toda essa volatilidade, e a gente já chama de mundo MUVUCA, né, com pandemia, já é MUVUCA porque virou tudo de ponta cabeça e a gente está no que Bauman chama de modernidade líquida. Né? Nada é perene, nada é permanente, tudo muda o tempo todo. A gente tem que desaprender, aprender e reaprender o tempo todo. Então, essas tecnologias vão ser fundamentais dentro desse processo, porque elas dão acesso mais rápido e de uma forma mais completa para todos. Né? A ideia é, o objetivo sempre é democratizar o acesso. E a gente vai ter aí um outro campo sendo impactado por esse tipo de tecnologia. Você imagina que isso já é tecnologia assistiva. Naturalmente já é tecnologia assistiva. Se eu colocar um óculos de realidade aumentada num profissional que é surdo e ele não consegue ouvir comandos de som, eu agora posso mostrar para ele comandos visuais que ele possa melhorar a sua performance no trabalho. Então, ele está assistido agora por comandos visuais. Eu posso ter uma pessoa com uma deficiência de mobilidade
e que ela, através de comandos mentais hoje, porque você já tem, né, dispositivos que você começa, interage com a computação, e você pode até operar uma máquina, mesmo estando numa cadeira de rodas à distância, né, em outro país. Você pode, com segurança, entrar numa mina da Vale agora, e em vez de operar uma máquina e correr risco de vida, você opera ela à distância, remotamente, né, usando, tendo a visão completa em 360 graus de tudo que está acontecendo lá e o comando ali disponível para você, e você pode operar essa máquina remotamente. Os médicos já fazem isso, né, com cirurgias à distância, operando robôs. Então, a gente tem esse novo mundo que ele tem assim, um potencial gigantesco em termos de ajudar as pessoas a executarem as suas tarefas. E principalmente, esse é um ponto importante, porque essa é uma tecnologia que ajuda o ser humano, e ela só existe, né? Não ela potencializa realmente aquilo que o ser humano precisa. Ela traz a informação e o recurso para que ele execute melhor as suas tarefas e também trabalhe no seu dia a dia. Quando eu começo a falar, eu não paro mais, cara. Então, você pode fazer as interferências aí, perguntas. Você comentou já diversas aplicações e comentou o aumento da escalabilidade, da acessibilidade a essas tecnologias, né, das experiências imersivas. Queria que você comentasse um pouco mais sobre o custo delas. Eu sei que nos últimos tempos elas eram muito caras, queria que você comentasse sobre como está ficando essa questão dos custos. Perfeito. Vamos de trás para frente, né? Pensar em conteúdo. Então, tudo aquilo que é conteúdo que você tem que produzir, você hoje produz com os mesmos softwares que você fazia para PC, para games. Então, o custo de produção para você fazer um audiovisual, ou um game, ou uma simulação, toda essa parte de conteúdo, ele é o mesmo que você já tem nesses outros processos. Ele não muda muito. Algumas características, assim, o roteirista, ele pode custar um pouco mais caro, porque ele tem que entender espacialmente esse roteiro. O design instrucional é importante, como conseguir ter uma compreensão de como a pessoa vai usar isso na ponta depois, para que o projeto ele tenha uma correspondência com a realidade muito mais próxima. Então, esse trabalho ele não tem um custo maior do que o que já existe hoje para produzir audiovisual, game, computação gráfica. Então, a parte de conteúdo é isso, né? É lógico que você não tem conteúdo pronto, então você tem que produzir. E como que você tem o ROI disso, desse investimento? É quando você escala. Então, se você não tem uma escala de pessoas que vão utilizar isso, aí fica caro o hardware e a parte de software. Porque essa infraestrutura ela fica mais barata quanto mais você escala. Então, pega o caso do Walmart, né? Você tem 1,5 milhão de funcionários, só que você tem 4 dispositivos por hipermercado. É muito barato para eles colocar essa infraestrutura lá. E você tá com o treinamento embarcado ali para todo mundo. Então, você tem uma rotatividade de funcionários, mas o treinamento está pronto. Você vai mudar alguns processos? Pode mudar ao longo do tempo, mas você não vai ter que fazer um reinvestimento o tempo todo, né? Se existe lá um padrão ou uma norma, aquilo ali demora para ser mudado, para você ter que refazer esse conteúdo. Então, quanto mais você escala isso, mais barato fica, ao ponto de ficar mais barato que um EAD. Então, por quê? Porque você não tem, você vai ter menos tempo de treinamento necessário agora. A pessoa vai conseguir absorver muito mais conhecimento em menos tempo e vai produzir muito mais rápido. Então, aquele setup, né? Vamos pegar a linha de montagem de computador. Então, mudou o modelo do computador, aquele cara que está montando ali, ele tem que aprender novamente como que ele monta um novo modelo. Já não é a mesma coisa. E isso demora uns 3 meses até ele atingir o resultado ótimo. Por quê? Porque o treinamento é num PowerPoint, dispositivo, ele tem que compreender uma série de processos. Agora, se ele estiver de frente a uma bancada e olhando aquilo sendo feito, a capacidade dele absorver como tem que fazer aquele processo é muito mais rápida. Então, ele vai melhorar a produtividade. Então, o ROI, ele está
relacionado a isso, a diminuir o tempo e aumentar a tua produtividade. Então, quando você faz uma conta de investimento, ele pode parecer que você, eu vou ter que fazer um investimento todo numa plataforma nova de treinamento e novos conteúdos e tal, isso é muito caro. Não, porque quando você escala isso e você coloca, né, você começa a eliminar todos os seus custos marginais. Os custos de viagem, de deslocamento, de hospedagem, de tempo, de produtividade. Você diminui também o tempo que você vai ter para começar a fazer de forma ótima aquele processo. Então, tudo isso está relacionado. Então, o custo hoje está extremamente acessível, porque os dispositivos estão caindo de preço. Um dispositivo que custava $1.000 no início no final de 2018, hoje já custa $200. E aí, lembrem, nós estamos na primeira, segunda geração. Então, esses dispositivos que já são ótimos hoje, e que aparentemente chega no Brasil a R$4.000, aí a pessoa fala, caro, não, custa menos que um smartphone de ponta. Então, você já tem acesso a esses dispositivos com 3K, 4K de resolução, leves, já com conforto, já são acessíveis. Para que você, por quê? Porque você vai fazer reuso dos componentes. Então, você tem lá, num hipermercado, 4 dispositivos que atendem de 30 a 50 profissionais. Então, o custo disso é mínimo, né? Ele some diante ali do resultado que você tem. A parte de conteúdo, você produziu, você fez um investimento inicial, mas isso vai começar a se diluir ao longo do tempo, no momento que você escala, e muito rápido, porque agora você vai ter muito mais eficiência e produtividade também. Então, as questões de preço e custo, você vai ter projetos que vão custar 50 mil e outros que vão custar 50 milhões. Depende do que você quer fazer. Você quer fazer um simulador que você tenha as luvas táteis e sensores de gesto e tudo isso num ambiente controlado e que você tenha baixa latência, lá já com 5G e tudo isso para que você possa ter um processo de engenharia super complexo. Às vezes vale a pena você investir 5 ou 50 milhões nesse projeto, porque ele vai te dar um resultado naquela obra ou naquele projeto que tem um ROI. Então, você pode fazer esse investimento. Não, mas eu tenho, que treinar um estoquista de mercado. Então, eu tenho um dispositivo que lá nos Estados Unidos custa $200, que ele tem 4 no hipermercado e ele atende 50 pessoas. Então, assim, o custo disso é ínfimo, o custo de produção também. Então, você começa a ver os ganhos, né, que você tem em termos de resultado e aumento de produtividade. Então, tem uma coisa muito importante, que as pessoas, às vezes, elas olham só, né, o preço, o investimento inicial, mas não olham o custo total da propriedade. Você tem uma relação muito forte disso quando você começa a ver as empresas, muitas vezes, elas compravam, né, parques de informática e tinham que agora montar uma equipe para dar suporte, manutenção, elas compravam as máquinas e ela tem que manter tudo aquilo funcionando, diversos softwares, a equipe tem que ter um entendimento, uma compreensão daquilo. E agora, hoje, não, terceirizam tudo, é OPEX, né? Você não tem a depreciação dos equipamentos, o que interessa para você é que a coisa funcione. Então, existem já esses modelos de negócio também, onde a gente pega toda essa infraestrutura de realidade virtual, software e conteúdo, embarca tudo e agora vira um custo em termos de OPEX para a empresa e não mais CAPEX, não um investimento direto. Então, tudo isso está sendo viabilizado e mais, os dispositivos vão cair de preço, porque a gente tem a famosa lei de Moore, né? A gente aumenta o processamento, aumenta a capacidade, os recursos, e aqueles que vão ficando em gerações anteriores vão caindo drasticamente de preço. Então, essa geração que a gente tem hoje, se você olhar e falar, poxa, eu posso apostar então em começar a produzir conteúdo hoje, porque lá em junho de 2021, quando eu for começar a usar isso que eu produzi, eu vou estar com um dispositivo que vai custar metade do preço que custa hoje, vai. Então, assim, essas coisas têm que ser levadas em consideração. Você não pode olhar só o agora, você tem que projetar o resultado que você vai ter à frente. O custo total da propriedade dessas soluções são fantásticos, porque tem essas economias todas marginais,
né? Então, quando você olhar, não olha só o investimento inicial que você tem que fazer, faz a conta das economias. Sim, perfeito. Dá para ver como elas ajudam muito nesse quesito mesmo. E puxando um gancho já nisso que você estava falando, Rawlinson, o Edward, para a gente encaminhar para o fim aqui, estou dando uma olhada nas perguntas. A gente recebeu uma pergunta do Edward, ele pergunta quando essa tecnologia deverá estar disponível em uma escala maior, no nível dos PCs ou smartphones. Então, eu imagino quando essa tecnologia vai estar bem espalhada, bem normalizada pela sociedade. Em qual país? Brasil, vamos de Brasil. Porque na China já está. É. Na China, inclusive, o governo chinês ele considera a realidade virtual como uma tecnologia estratégica. Então, assim, como inteligência artificial, então eles estão investindo muito nisso. Assim, a gente conhece muito mais o que é feito no Ocidente, né? Chega para nós muito mais informações do mercado americano, o que a Facebook e a Oculus está fazendo, alguma outra companhia que está estabelecida nos Estados Unidos também começa a atuar no Ocidente como a HTC e tal. Mas existe um movimento na China que as pessoas nem sabem e que é muito maior do que esse que está acontecendo no Ocidente. Então, a coisa está caminhando muito mais rápido lá, então as pessoas já estão implementando nas escolas. Então, as escolas chinesas já estão com headsets, um por aluno, sendo usados para que o aluno possa se teletransportar dali para um outro lugar, 5 minutos, ele viajou da China para os Estados Unidos, entendeu e voltou para a sala de aula para a matéria. Então, assim, isso já está sendo aplicado em escala, em sala de aula na China. Nos Estados Unidos, você tem um mercado de entretenimento muito pujante. Então, agora com a entrada do PS5, da Sony, com os dispositivos, a imersão em jogo, em game, ela leva o game para uma outra etapa. Você está dentro do jogo e, assim, é muito diferente. Você jogando um jogo de terror em realidade virtual é horripilante. O teu cérebro pensa que você está lá e as coisas acontecem de forma diferente do que você mediado pelo meio quando você está de frente a uma TV. Então, o entretenimento está muito forte nos Estados Unidos, está crescendo, a Oculus está vendendo muitos óculos, e lá provavelmente vai ser, assim, não se sabe por conta da pandemia o que afetou isso, mas o produto mais vendido no Natal, projetado nos Estados Unidos, seria um headset de realidade virtual, que é o que todo mundo quer. Aqui no Brasil, nós estamos entrando na área corporativa, está acelerando o desenvolvimento. E para chegar no consumidor, nós temos as nossas barreiras, que são mais de sobretaxação, né, desses dispositivos. Nós não temos indústria nacional ainda desses dispositivos. A Binóculos tenta fazer esse primeiro movimento, está conversando com alguns players também para a gente vir a produzir esses dispositivos no Brasil, mas a gente ainda tem esse trabalho a ser feito para que esse dispositivo fique barato na ponta, para que o consumidor possa ter acesso para entretenimento. Então, com o dispositivo hoje de realidade virtual, você pode ir no sofá da tua casa e ter cinema em casa, né? Cinema ou IMAX, você virtualiza uma tela gigante. Então, o entretenimento provavelmente é o que vai puxar isso para o mercado consumidor. Então, eu hoje aposto, e a gente trabalha muito mais no ambiente corporativo de treinamentos. Eu posso ter um óculos desse numa loja de varejo, treinando a minha força de vendas, atendimento, cortesia, enfim, soft skills, criando cenas e cenários que façam com que essa pessoa tenha uma melhor compreensão de como ela deve se comportar durante o atendimento. Então, tudo isso está acontecendo, né? Padronização, treinamento de franquias, isso já está acontecendo. Para chegar no consumidor, precisamos diminuir preço, e isso vai acontecer com a evolução da tecnologia. Então, sempre vem uma segunda geração. Se você olha o Brasil, nós não somos o país que consome o último iPhone ou o último lançamento da Samsung. E quem consome é 5% da população. O resto ainda está consumindo uma tecnologia que já está ficando obsoleta em outros países. E, infelizmente, é assim. Por quê? Porque a gente tem um protecionismo na nossa indústria eletroeletrônica e a gente tem uma sobretaxação de produtos
que nós nem fabricamos ou fabricamos produtos que realmente os componentes já ficaram mais baratos lá fora e aí nós consumimos produtos obsoletos. Então, os smartphones que são produzidos no Brasil, eles são produzidos com aquele processador que, né, a gente tem aí, pegando o Qualcomm, né, uma linha de processadores que começa com números, né, o 820, que equipa um dos smartphones mais vendidos no país. Mas a Qualcomm já foi para o 835, para o 845, para o 855, para o X1, que já é de XR, Extended Reality, e para o X2. Então, o óculos de realidade virtual mais moderno, ele usa o X2. E a gente ainda está na geração de processador do 820 aqui no Brasil, porque as fábricas aqui no Brasil têm benefícios e tal, e a gente consome uma tecnologia obsoleta. Então, enquanto a gente não mudar isso e abrir um mercado, né, para que a gente receba sem sobretaxação a melhor tecnologia de hardware, nós também não desenvolvemos o nosso mercado, o nosso ecossistema de software e de conteúdo. Então, assim, nós temos os nossos gargalos, como em tudo, em infraestrutura, né? A gente conhece os problemas do Brasil, problemas diversos, e a gente tem que quebrar essas barreiras, e acho que esse é o ponto que vai fazer com que a gente acelere a adoção dessas tecnologias e não perca o bonde da história. E aí um dado para vocês ficarem bastante otimistas quanto ao futuro. Aqui no Brasil estão as empresas que mais ganharam prêmios internacionais na área de XR, de Extended Reality, em termos de conteúdo. Obras premiadas na ONU, outras produções com prêmio em Cannes, em Festival de Veneza, no Emmy agora. Então, assim, nós não deixamos nada a desejar em termos de produção, de conteúdo, de tecnologia, de software, a outros produtores e criadores do mundo. O que nos falta? Uma base aqui é a infraestrutura, né? Então, a infraestrutura de banda larga no Brasil precisa avançar e a gente precisa chegar no 5G. Então, cadê os investimentos em infraestrutura? A gente precisa acelerar isso e precisa ter uma abertura para isso. E a gente precisa também entender que essa indústria de hardware no Brasil já está, a gente precisa dinamizar ela. E aí sim, tem empreendedores no Brasil, na área de hardware, que buscam isso há muitos anos, há décadas, trabalhar para que a gente tenha uma abertura de mercado, para que a gente possa dinamizar e ser mais competitivo nessa área e fazer com que essas tecnologias cheguem mais rápido às pessoas. Mas vejam, é um tripé: hardware, software e conteúdo. Se um deles não está funcionando, é que segura o outro. Então, isso acontece no momento que a gente tem o equilíbrio entre essas forças. Por isso que a gente hoje tem oportunidades muito mais no âmbito corporativo, que consegue pagar um preço ainda diferente, né? Ou acessar uma tecnologia de ponta, pagando um pouco mais caro, para que ela melhore o seu processo e tenha o seu ROI na sua atividade de serviços, comercial e industrial. Perfeito. A gente já ultrapassou o tempo, mas tem mais uma perguntinha aqui que eu queria dar uma passada, Raulson. É da Marta, ela pergunta: projetando um futuro ainda mais distante, é viável imaginar que os wearables não serão hardwares e sim biolinks neurais? É possível, né? Sim, não tenha dúvida. Você tem o Elon Musk lá investindo nisso, o próprio Facebook comprou a Neuralink, acho que esse é o nome da empresa, de falar em implantes cerebrais. Mas aí é invasivo, né? Vai ter questões éticas aí que vão ser discutidas antes, e eu acho que isso está num horizonte um pouco mais à frente. Alguns projetam que não vamos ter nem óculos e serão lentes, mas para você ter uma lente que produza imagens e seja fria, não agrida a sua retina, e tenha bateria, e tenha conexão, comunicação, e, enfim, aí a gente está falando realmente de uma tecnologia muito mais avançada e vai demorar muito mais tempo para ela chegar, né? Eu aposto hoje nesse form factor que vai dominar aí, pelo menos, até a gente fala 2030, parece que a gente está no ano 2000. Não, a gente tem que pensar daqui 20, 30 anos, a gente ainda vai estar trabalhando com esse tipo de form factor, e depois a gente vai ter uma mudança aí, que daí ele entra nessas outras, né, nessas outras possibilidades. Talvez até nem precise ser implante, pode ser uma tecnologia que se comunique, de fato, consiga extrair as informações do teu cérebro sem ser invasiva, que daí é muito mais aceitável, né, nessas questões éticas e tal.
mas seguramente tem já experimentos e tem coisas acontecendo nessa área. Perfeito, perfeito, Rawlinson. Bom, pessoal, acho que já está na hora da gente encerrar por aqui. Eu vou passar meu e-mail aqui no chat, ó. Quem quiser continuar o papo, mandar alguma pergunta, tiver alguma questão para o Rawlinson, pode entrar em contato comigo por aqui, que eu faço essa ponte. E lembrando que o webinar fica gravado no nosso canal do YouTube, assim como todos dessa série de transformação digital. E gostaria de agradecer a presença de todos que nos acompanharam até aqui. Rawlinson, muito obrigado, foi muito boa a sua apresentação, te agradeço muito pela participação. Eu que agradeço, Caio, agradeço a todos também a presença, foi um prazer estar aqui com vocês e fico à disposição, tá? Um grande abraço. Perfeito. Bom dia a todos, tchau, tchau. Bom dia, tchau, tchau.